Dona Carmen caminha sozinha debaixo da chuva torrencial na estrada de terra, enquanto os raios cortam o céu escuro atrás dela. O guarda-chuva velho virado pelo vento arrasta no chão, sem servir para nada. As roupas completamente encharcadas grudadas no corpo magro de 78 anos. E ela segue em frente sem saber para onde ir, a visão embaçada pelas lágrimas e pela chuva forte, os pés doloridos tropeçando nas pedras e na lama, enquanto atrás dela as luzes traseiras vermelhas do carro do filho desaparecem completamente na curva distante. Aquele mesmo filho, que minutos atrás parou o veículo no meio dessa estrada deserta, mandou ela descer com a mala velha e acelerou indo embora sem olhar para trás enquanto ela gritava e implorava que não fizesse aquilo, que não a deixasse sozinha no meio do nada durante uma tempestade. Mas ele não voltou. Apenas sumiu, deixando a mãe idosa ali abandonada como se fosse lixo descartável. E agora ela treme de frio e medo, sem reconhecer onde está. A memória confusa, pela idade avançada, não ajuda em nada. Não sabe se deve continuar andando ou se deve parar e esperar alguém passar. E o pânico vai tomando conta enquanto percebe que pode morrer ali se ninguém aparecer para socorrer. Mas para entender como uma mãe que dedicou a vida inteira ao filho chegou a esse momento brutal de abandono, na tempestade, para descobrir o que levou aquele homem a cometer uma crueldade tão imperdoável contra a própria mãe. E principalmente para saber o que acontece quando alguém finalmente encontra Dona Carmen perdida naquela estrada e descobre a verdade chocante sobre quem a colocou ali. Precisamos voltar no tempo e conhecer essa história desde o começo, desde quando ela era uma mãe dedicada que fazia tudo pelo filho, até o momento devastador onde tudo se transforma. Então, antes de continuarmos, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora. De qual cidade você nos acompanha? Se você tem pais ou avós idosos, se já viu alguma situação de abandono de idosos, deixe seu like agora para mostrar que você faz parte desta comunidade de pessoas que valorizam e respeitam os mais velhos, que entendem que nossos pais e avós merecem dignidade e cuidado, especialmente na velhice. Se inscreva neste canal, porque toda semana trago histórias baseadas em casos reais que vão te fazer repensar valores sobre família, sobre gratidão, sobre o que realmente importa na vida. E agora, vamos descobrir juntos quem era Dona Carmen. Como ela dedicou décadas da vida ao filho que agora a abandonou. E principalmente o que aconteceu depois que ela foi encontrada naquela estrada. As consequências devastadoras que esse filho enfrentou. E as lições profundas que essa história ensina sobre respeito aos idosos. E sobre como a ingratidão sempre cobra seu preço. Dona Carmen tinha nascido em 1947 em uma fazenda no interior do estado. Filha de agricultores simples que trabalhavam de sol a sol na terra. Cresceu ajudando nos serviços pesados da roça desde muito pequena. Nunca teve oportunidade de estudar além das primeiras séries, porque precisava trabalhar para ajudar a família a sobreviver. Mas, mesmo sem educação formal, era uma mulher inteligente, trabalhadora, honesta, e aos 20 anos conheceu Joaquim em uma festa na cidade. Um homem bom e trabalhador que também vinha de família humilde. Se apaixonaram rapidamente, casaram alguns meses depois, em uma cerimônia simples na igreja pequena da comunidade, e construíram juntos uma vida modesta, mas feliz. Joaquim conseguiu emprego como motorista de caminhão, fazendo entregas entre cidades. Ganhava o suficiente para alugar uma casa pequena na periferia e sustentar a família. E quando Carmen engravidou aos 23 anos, os dois ficaram radiantes de alegria, porque queriam muito ter filhos. Queriam construir uma família grande e unida. Mas o parto foi extremamente complicado.
Carmen quase morreu por complicações que os médicos do hospital público não conseguiram prever. O bebê nasceu saudável, mas os médicos foram claros ao dizer que ela não poderia ter mais filhos, que outro parto provavelmente a mataria. Então aquele menino, que chamaram de Roberto, seria o único filho deles, e por isso se tornou o centro absoluto de suas vidas. Recebeu todo o amor e atenção que dois pais dedicados podiam dar. Carmen parou de trabalhar fora para se dedicar exclusivamente a cuidar do filho. Acordava cedo para fazer o café da manhã dele. Preparava o lanche da escola com carinho, ajudava nas tarefas, mesmo sem entender muita coisa, porque tinha estudado pouco. Lavava e passava as roupas dele com atenção aos detalhes. Costurava os rasgos, fazia comida caseira todos os dias. E mesmo quando o dinheiro era curto, sempre garantia que Roberto tivesse o necessário. Muitas vezes ela e Joaquim comiam menos para que o filho comesse bem. Adiavam a compra de roupas para eles mesmos para poder comprar sapatos novos para o menino. Faziam qualquer sacrifício necessário porque acreditavam que estavam investindo no futuro dele, que se dessem educação e oportunidades, ele teria uma vida melhor que a deles. Roberto cresceu sendo um menino mimado sem perceber, acostumado a ter tudo o que pedia, acostumado a ser o centro das atenções. Os pais raramente diziam não para ele porque não queriam que o filho passasse as mesmas dificuldades que eles tinham passado na infância. Então, sempre que Roberto pedia algo novo, um brinquedo, uma roupa de marca, dinheiro para sair com os amigos, eles davam mesmo quando não tinham condições. Faziam dívidas, trabalhavam horas extras, se sacrificavam. E aos poucos, sem perceber, estavam criando um adulto que não sabia o valor das coisas, que não entendia sacrifício, que achava que tudo era devido. Mas na época Carmen e Joaquim não viam isso. Só viam o filho que amavam e queriam proteger de todo o sofrimento possível. E continuaram fazendo sacrifícios cada vez maiores conforme Roberto crescia. Quando ele quis fazer cursinho pré-vestibular em uma escola cara, Joaquim pegou mais turnos de trabalho dirigindo até a exaustão. Quando Roberto passou na faculdade de administração em uma universidade particular, os pais se endividaram para pagar as mensalidades porque a família não tinha condições de pagar do bolso. Carmen voltou a trabalhar depois de anos em casa. Conseguiu emprego como faxineira em casas de família. Trabalhava de segunda a sábado em 3 casas diferentes para ajudar a pagar a faculdade do filho. Chegava em casa exausta, com as costas doendo, mas feliz, porque estava ajudando Roberto a ter um futuro melhor. E Joaquim, aos 55 anos, trabalhava praticamente sem parar. Fazia viagens longas de caminhão. Passava dias fora de casa. Dormia poucas horas, tudo para garantir que o filho não precisasse trabalhar e pudesse se concentrar nos estudos. E Roberto aceitava todos esses sacrifícios como se fossem naturais, como se os pais tivessem obrigação de fazer tudo aquilo. Raramente agradecia, raramente reconhecia o esforço, e quando Carmen ou Joaquim sugeriam gentilmente que talvez ele pudesse conseguir um trabalho de meio período para ajudar nas despesas, Roberto ficava ofendido. Dizia que os estudos eram muito puxados, que não tinha tempo para trabalhar, que os pais tinham que entender que ele estava estudando para ter um futuro melhor e eventualmente poder cuidar deles quando ficassem velhos. Então, os pais aceitavam e continuavam se sacrificando, acreditando nessa promessa de que um dia o filho retribuiria todo o amor e dedicação que recebeu. Roberto se formou em administração aos 24 anos. Conseguiu um emprego bom em uma empresa média. Começou a ganhar um salário razoável. E os pais ficaram orgulhosos, pensando que finalmente todos os sacrifícios tinham valido a pena, que o filho tinha conseguido a vida melhor que tanto queriam para ele. Mas em vez de usar parte do salário para ajudar os pais que ainda pagavam as dívidas que tinham feito por causa dele, Roberto alugou um apartamento só para ele, alegando que precisava de independência.
comprou um carro financiado, começou a frequentar lugares caros e raramente visitava os pais. Quando Carmen ligava para falar com ele, Roberto atendia com pressa, dizendo que estava ocupado, que ligava depois, mas nunca ligava. E quando ela insistia demais, ele ficava irritado. Dizia que ela era muito pegajosa, que precisava entender que ele tinha a própria vida agora. E Carmen engolia a mágoa e aceitava, porque não queria ser um fardo para o filho. Continuou trabalhando como faxineira mesmo com a saúde começando a fraquejar. As dores nas costas que pioravam, as varizes nas pernas que incomodavam cada vez mais, porque precisava do dinheiro não apenas para viver, mas também para terminar de pagar as dívidas. E Joaquim continuou dirigindo o caminhão, mesmo quando o médico alertou que a pressão alta estava perigosa, que ele precisava trabalhar menos e descansar mais, mas não podia, porque as contas não paravam de chegar. E foi em uma dessas viagens longas, aos 60 anos, que Joaquim sentiu a dor súbita no peito. A falta de ar, conseguiu encostar o caminhão na estrada antes de perder a consciência completamente. Outro motorista que passava viu e chamou a ambulância. Mas quando chegou no hospital, já era tarde. O infarto tinha sido massivo e Carmen recebeu a notícia mais devastadora da vida. O marido que amava, o companheiro de 40 anos, tinha morrido. E a primeira coisa que fez foi ligar para Roberto, pedindo que viesse ao hospital. Mas ele não atendeu. Estava em uma reunião importante de trabalho. Só viu as ligações perdidas horas depois. E quando retornou, Carmen estava chorando tanto que mal conseguia falar. E mesmo assim, Roberto demorou mais de 2 horas para chegar no hospital, porque parou em casa primeiro para tomar banho e trocar de roupa. E quando finalmente chegou, não abraçou a mãe devastada. Não ofereceu conforto. Apenas perguntou frio sobre os procedimentos burocráticos que precisavam ser feitos. E nos dias seguintes que antecederam o funeral, ficou claro que Roberto via a morte do pai mais como um inconveniente que atrapalhava a rotina dele do que como uma perda emocional genuína. Reclamou que precisou faltar no trabalho. Reclamou dos custos do enterro, mesmo sendo Carmen quem pagou tudo. E depois do funeral, simplesmente voltou para a vida dele como se nada tivesse acontecido. Ligava para a mãe uma vez por semana, por obrigação. Conversas curtas e superficiais. Nunca perguntava como ela estava lidando com a solidão e a dor da perda. Nunca ofereceu ajuda financeira, mesmo sabendo que ela ainda trabalhava como faxineira aos 60 anos, e Carmen continuou sozinha, trabalhando, chorando a perda do marido nas noites solitárias, mas sempre justificando o comportamento do filho para si mesma, dizendo que ele estava ocupado com a carreira, que era natural os jovens se afastarem dos pais, que ela não podia ser egoísta e exigir atenção. Mas a verdade que ela não queria aceitar era que tinha criado um filho ingrato que via os pais apenas como provedores e não como pessoas dignas de amor e respeito. 3 anos depois da morte de Joaquim, quando Carmen tinha 63 anos, Roberto ligou animado dizendo que tinha conhecido uma mulher, uma moça chamada Cláudia, que trabalhava na mesma empresa que ele. Estavam namorando há 6 meses e ele queria que a mãe conhecesse. E Carmen ficou feliz pensando que talvez aquilo mudasse Roberto, que talvez ter uma companheira o amadurecesse, o fizesse valorizar mais a família. Então, quando eles foram visitar, ela preparou um almoço especial com todo carinho. Fez os pratos que Roberto gostava desde criança. Arrumou a casa simples da melhor forma possível. Mas desde o momento que Cláudia entrou pela porta, Carmen sentiu algo errado. A moça olhou ao redor da casa modesta com uma expressão de desdém mal disfarçado. Fez comentários passivo-agressivos sobre a decoração antiga, sobre os móveis velhos, sobre o bairro pobre, e durante o almoço mal tocou na comida, dizendo que estava de dieta. E Roberto, em vez de defender a mãe,
ou repreender a namorada pela falta de educação. Concordava com ela, ria dos comentários, até fez piadas sobre como a casa era pequena e velha. E Carmen sentiu a humilhação queimar, mas não disse nada. Apenas sorriu e fingiu que não estava magoada, porque não queria criar conflito. Não queria que o filho ficasse bravo com ela. E nos meses seguintes, as visitas de Roberto ficaram ainda mais raras. E quando aconteciam, sempre tinha Cláudia junto fazendo comentários cruéis, disfarçados de brincadeiras, dizendo que Carmen precisava se aposentar e parar de trabalhar como faxineira, porque era constrangedor para Roberto ter uma mãe que fazia faxina, como se o trabalho honesto fosse motivo de vergonha. E Roberto nunca defendia a mãe, apenas concordava e mudava de assunto. Até que 1 ano depois, Roberto anunciou que ia casar com Cláudia. E Carmen, apesar de não gostar da moça, tentou se alegrar pelo filho. Ofereceu ajuda com o casamento, mesmo tendo pouco dinheiro. Mas Cláudia disse que não precisavam de ajuda de uma faxineira, que ela e a família dela cuidariam de tudo. E o casamento foi uma cerimônia cara e ostensiva, onde Carmen se sentiu completamente deslocada, vestindo o vestido simples que tinha, sentada sozinha em um canto, enquanto a família rica de Cláudia ocupava as mesas principais. E depois, no casamento, Roberto praticamente desapareceu da vida da mãe. Ligava, talvez uma vez por mês, nunca visitava. E quando Carmen tentava visitar eles no apartamento novo e grande que tinham comprado, Cláudia sempre arranjava desculpas para cancelar. Dizia que estavam ocupados, que tinham compromissos, que era melhor marcar outro dia. E Carmen ia aceitando e se afastando, continuando sua vida solitária, trabalhando mesmo com a saúde cada vez pior. As dores nas articulações que pioravam, a pressão alta que exigia remédios caros. Mas suportava tudo calada porque não queria incomodar o filho, que parecia tão feliz na vida nova dele. Aos 68 anos, Carmen precisou parar de trabalhar como faxineira porque o corpo simplesmente não aguentava mais. As dores nas costas eram constantes. As pernas inchavam tanto que mal conseguia caminhar. Então se aposentou com um benefício mínimo que mal dava para pagar o aluguel e as contas básicas. E pela primeira vez em 5 anos, ligou para Roberto pedindo ajuda. Explicou que precisava de um pouco de dinheiro para os remédios e para a comida. E Roberto ficou irritado. Disse que não podia ficar sustentando a mãe, que ela precisava aprender a se virar com o que tinha. E desligou. E Carmen ficou ali sozinha, segurando o telefone em choque, não acreditando que o filho para quem tinha dedicado a vida inteira, para quem tinha feito tantos sacrifícios, estava se recusando a ajudá-la quando ela mais precisava. Mas engoliu o orgulho e ligou de novo algumas semanas depois, quando a situação ficou realmente desesperadora. O dinheiro tinha acabado antes do fim do mês. A geladeira estava vazia e Roberto atendeu com raiva ainda maior. Gritou que ela era um peso, uma pedra no pescoço dele, que ele não tinha pedido para nascer, que não devia nada a ela. E essas palavras cruéis machucaram mais que qualquer dor física. Mas mesmo assim Carmen não desistiu do filho, continuou ligando de vez em quando, continuou tentando manter o contato, mesmo quando ele mal respondia, porque era o único filho que tinha, a única família que restava, e se apegava à esperança de que um dia ele mudaria, de que um dia enxergaria todo o amor que ela sempre teve por ele. Mas essa esperança foi ficando cada vez menor conforme os anos passavam e Roberto se afastava cada vez mais. E Cláudia, que desde o começo deixava clara a antipatia por Carmen, começou a fazer uma campanha aberta para Roberto cortar completamente o contato com a mãe. Dizia que Carmen era manipuladora, que só ligava para pedir dinheiro, que estava tentando estragar o casamento deles, com drama e cobrança emocional. E Roberto, que sempre foi fraco de caráter e facilmente influenciado, foi acreditando nessas mentiras. Foi distorcendo as memórias da própria infância
para se encaixar na narrativa que Cláudia criava. Começou a dizer que a mãe nunca tinha feito nada de especial por ele, que era obrigação dela ter cuidado dele porque tinha decidido ter um filho, que ele não devia gratidão nenhuma. E quanto mais repetia essas coisas, mais acreditava nelas. Até que aos 75 anos de Carmen, quando ela ligou para Roberto no aniversário dele, como fazia todo ano sem falta, ele não atendeu. E ela ligou de novo e de novo. E na terceira vez, Cláudia atendeu furiosa. Disse para Carmen parar de ligar, que eles não queriam mais contato, que ela deveria entender o recado e sumir da vida deles. E desligou na cara dela, e Carmen ficou destruída. Chorou dias seguidos, não conseguia comer, não conseguia dormir. Pensava em desistir de tudo, mas a vontade de continuar tentando alcançar o filho era mais forte. Então nos meses seguintes continuou ligando, mandando mensagens que nunca eram respondidas. Até que um dia, Roberto mudou o número e não avisou. Simplesmente bloqueou a mãe completamente e Carmen ficou sem ter como falar com ele, sem saber se ele estava bem, sem conseguir desejar feliz aniversário ou feliz Natal, completamente cortada da vida do único filho que tinha. Foi quando Carmen estava com 77 anos que recebeu a visita inesperada. Bateram na porta da casa simples onde morava, e quando abriu era Roberto. Mas não estava sozinho. Tinha Cláudia e um homem que se apresentou como advogado da família. E Roberto entrou sem pedir licença. Olhou ao redor da casa com desprezo visível e disse que precisavam conversar sobre uma coisa importante. O advogado explicou friamente que Roberto e Cláudia tinham comprado uma casa na praia e precisavam de dinheiro para mobiliar. Então estavam vendendo o apartamento deles na cidade e se mudando. E como parte do planejamento financeiro, tinham decidido que não podiam mais ter o gasto de ajudar Carmen. E ela interrompeu confusa, dizendo que eles nunca tinham ajudado ela financeiramente. Mas o advogado continuou como se ela não tivesse falado. Disse que tinham uma proposta. Existia uma casa de repouso no interior, administrada pelo governo, que aceitava idosos de baixa renda. Era um lugar adequado onde ela receberia cuidados, e eles achavam melhor ela ir para lá. E Carmen não acreditou no que estava ouvindo. Disse que não queria ir para casa de repouso nenhuma. Queria ficar na própria casa. E Roberto explodiu, dizendo que ela não tinha escolha, que não tinha condições de se cuidar sozinha, que ele não ia ficar assumindo responsabilidade por ela. E Carmen perguntou que responsabilidade se eles nunca faziam nada por ela. E Cláudia interveio, dizendo que Carmen era uma ingrata, que Roberto estava oferecendo uma solução decente e ela deveria aceitar agradecida. E passaram a hora seguinte pressionando, manipulando, até que Carmen, exausta e confusa, acabou concordando em pelo menos visitar o lugar, pensando que talvez se fizesse isso, eles ficassem satisfeitos e a deixassem em paz. Então marcaram para a semana seguinte. Roberto disse que buscaria ela de carro para levá-la para conhecer a casa de repouso. E quando foram embora, Carmen ficou arrasada. Passou a semana inteira sem dormir direito, sentindo que estava sendo descartada pelo próprio filho como se não tivesse valor nenhum. Mas ainda assim, no dia marcado, arrumou a mala pequena com algumas roupas, como Roberto tinha pedido, vestiu a roupa menos velha que tinha e esperou ele chegar. E quando o carro parou na frente da casa e ela entrou, Roberto mal olhou para ela. Apenas disse um oi seco e começou a dirigir. E foi durante essa viagem que tudo mudou de uma forma que Carmen nunca poderia imaginar. PR. A viagem começou tranquila. Roberto dirigia em silêncio, ouvindo música alta, enquanto Carmen, no banco de trás, tentava puxar conversa. Perguntava sobre a casa nova da praia, sobre o trabalho dele, sobre os planos para o futuro. Mas ele respondia com monossílabos
ou simplesmente ignorava. E conforme iam se afastando da cidade, Carmen começou a perceber que estavam indo em uma direção estranha. Não reconhecia aquela estrada, aquela região, e perguntou onde ficava exatamente a casa de repouso. E Roberto disse apenas que era longe, no interior. E continuou dirigindo por horas. A paisagem foi mudando de urbana para rural. As casas foram ficando cada vez mais raras até praticamente sumirem. E o céu foi escurecendo com nuvens pesadas e escuras que indicavam tempestade se aproximando. E Carmen começou a sentir um medo crescente, sem entender exatamente por quê. Alguma coisa na expressão do filho, na tensão do corpo dele, na forma como segurava o volante com força demais, indicava que algo estava muito errado. Então, perguntou de novo quanto tempo faltava. E Roberto explodiu gritando que ela parasse de encher o saco dele com perguntas. E o silêncio que seguiu foi pesado e ameaçador. E de repente começou a chover. Primeiro algumas gotas, depois uma chuva forte que martelava no teto do carro. E Roberto virou em uma estrada de terra que parecia não levar a lugar nenhum. Apenas campos vazios dos dois lados. E Carmen sentiu o pânico tomar conta. Perguntou onde eles estavam, onde estava a casa de repouso. E Roberto não respondeu. Apenas continuou dirigindo pela estrada de terra, que foi ficando cada vez mais estreita e cheia de buracos pela chuva. E então, sem nenhum aviso, no meio do nada, ele parou o carro. Simplesmente freou e parou. E Carmen perguntou assustada o que estava acontecendo. E Roberto virou para trás, com uma expressão no rosto que ela nunca tinha visto antes. Fria, dura, vazia de qualquer emoção. E disse que tinha mentido. Não existia casa de repouso nenhuma. Aquela farsa toda era apenas para tirá-la de casa. E Carmen não entendeu. Perguntou o que ele estava dizendo. E Roberto continuou com aquela voz assustadoramente calma. Disse que ela tinha se tornado um peso insuportável, que ele estava cansado das ligações, das cobranças emocionais, da culpa que sentia toda vez que ela tentava contato. Que Cláudia tinha razão quando disse que a única forma de se livrar definitivamente do problema era se livrar dela. E mandou Carmen descer do carro. E ela ficou em choque absoluto. Disse que ele não podia estar falando sério, que não podia fazer aquilo com a própria mãe. E Roberto gritou para ela descer imediatamente, pegou a mala dela e jogou na chuva. E Carmen começou a chorar e implorar. Disse que era a mãe dele, que tinha dedicado a vida inteira a ele, que tinha feito tudo por ele, que não merecia aquilo. Mas Roberto apenas repetiu, frio, para ela descer, ou ele a empurraria para fora. Então Carmen desceu tremendo, a chuva já encharcando ela em segundos, e ficou ali parada, na estrada de terra, no meio da tempestade, olhando para o filho dentro do carro, ainda esperando que ele mudasse de ideia, que dissesse que era uma piada cruel. Mas ele apenas deu a ré e virou o carro, e foi embora. Acelerou e desapareceu na curva, deixando a mãe idosa completamente sozinha, no meio do nada, durante uma tempestade que só piorava. E ali naquele momento devastador, Carmen finalmente entendeu que tinha perdido o filho há muito tempo, que o menino que tinha criado com tanto amor tinha morrido e sido substituído por um monstro incapaz de empatia ou gratidão. E sentiu, não apenas medo de morrer ali, mas também uma dor no peito que era pior que qualquer morte física. A dor de saber que tinha falhado como mãe, que de alguma forma tinha criado aquela criatura cruel. E começou a caminhar, mesmo sem saber para onde. Apenas caminhando porque ficar parada significava morrer com certeza. Os raios cortavam o céu cada vez mais perto. O vento gelado atravessava as roupas encharcadas, e os pés já não sentiam mais o chão de tão doloridos. E foi quando estava quase desistindo, quando as pernas não aguentavam mais e ia cair ali mesmo na lama, que viu luzes se aproximando. Uma caminhonete velha vindo na direção oposta e acenou desesperada.
e o veículo parou ao lado dela. O motorista era um homem de uns 50 anos chamado Paulo, agricultor que morava ali perto e estava voltando para casa quando viu aquela figura na chuva. Desceu correndo da caminhonete e cobriu Carmen com uma capa que tinha. Perguntou o que diabos ela estava fazendo ali sozinha durante a tempestade. E Carmen não conseguiu responder. Apenas chorou. E Paulo viu a mala jogada na lama, a mulher idosa encharcada e tremendo, e entendeu que algo muito errado tinha acontecido. Então ajudou ela a subir na caminhonete, ligou o aquecedor no máximo, pegou uma manta que tinha e envolveu ela, e dirigiu até a casa dele que ficava a poucos quilômetros dali. E quando chegaram, a esposa de Paulo, chamada Sandra, já estava na porta preocupada. E juntos ajudaram Carmen a entrar. Tiraram as roupas molhadas, deram roupas secas, fizeram chá quente, e só depois que ela parou de tremer e conseguiu beber um pouco, é que Paulo perguntou gentilmente o que tinha acontecido. E Carmen contou. Contou tudo entre soluços, sobre o filho que tinha criado sozinha depois da morte do marido, sobre os sacrifícios que tinha feito a vida inteira, sobre como ele tinha mudado, sobre o abandono, sobre ser deixada na tempestade para morrer. E Paulo e Sandra ouviram horrorizados. Não conseguiam acreditar que um filho era capaz de fazer aquilo com a própria mãe. E Sandra abraçou Carmen e disse que ela ficaria com eles essa noite, que no dia seguinte iriam à polícia denunciar o que tinha acontecido, porque aquilo não ia ficar impune. E Carmen, pela primeira vez em horas, sentiu um pouco de esperança. Esperança de que talvez existissem pessoas boas no mundo, estranhos que tinham mais compaixão que o próprio filho. E naquela noite dormiu na casa deles, em uma cama confortável e segura. Mas os pesadelos com o rosto frio de Roberto, a abandonando, não a deixaram descansar. No dia seguinte pela manhã, Paulo levou Carmen até a delegacia mais próxima, que ficava na cidade vizinha, e ela prestou queixa formal contra Roberto. Contou para o delegado toda a história. Descreveu exatamente onde tinha sido abandonada. Forneceu o nome completo e endereço do filho, e o delegado ficou visivelmente chocado e revoltado. Disse que aquilo se enquadrava como tentativa de homicídio qualificado e abandono de incapaz. Crimes graves que podiam render muitos anos de prisão, e abriu o inquérito imediatamente. Pediu que fizessem exame de corpo de delito em Carmen, para documentar as escoriações e hematomas que ela tinha, por causa da situação. Tiraram fotos, coletaram depoimentos, e o delegado garantiu que Roberto seria preso em breve, que não deixaria um crime daqueles impune. E enquanto isso, Paulo e Sandra insistiram que Carmen ficasse morando com eles temporariamente. Tinham um quarto extra que o filho deles, que tinha se mudado para a capital, costumava usar quando visitava. E ela poderia ficar lá o tempo que precisasse, sem pagar nada, apenas ajudando nas tarefas da casa conforme conseguisse. E Carmen aceitou emocionada. Não tinha para onde ir mesmo. E pela primeira vez em anos, se sentiu acolhida, parte de uma família, mesmo sendo uma família de estranhos que a tratavam com mais amor que o próprio filho. 2 dias depois, na madrugada, a polícia bateu na porta do apartamento de Roberto. Ele abriu sonolento, sem imaginar o que estava acontecendo. E os policiais entraram, deram voz de prisão, leram os direitos dele, e ele ficou em choque total. Começou a gritar que era um engano, que não tinha feito nada. Mas quando os policiais explicaram que estavam prendendo ele por tentativa de homicídio contra a própria mãe, idosa e vulnerável, abandonada durante tempestade em área isolada, Roberto empalideceu completamente, e Cláudia, que tinha acordado com o barulho, começou a gritar também, dizendo que eles não podiam prender o marido dela, que ele era um cidadão respeitável, que aquilo era absurdo, mas os policiais ignoraram, algemaram Roberto e o levaram, e ele passou a noite e o dia seguinte na delegacia sendo interrogado. E a cada pergunta do delegado, a situação ficava pior para ele. Tentou mentir,
dizendo que tinha deixado a mãe em uma casa de repouso e ela tinha fugido de lá. Mas quando os policiais checaram, não existia casa de repouso nenhuma naquela região. Tentou dizer que ela tinha pedido para descer do carro porque estava passando mal. Mas as câmeras de um posto de gasolina, onde tinham parado antes, mostravam claramente Carmen entrando no carro dele sem vontade própria. E o depoimento dela era detalhado e consistente. Então a história dele caiu por terra rapidamente. E o delegado pediu a prisão preventiva, que foi aceita pelo juiz. Roberto ficaria preso durante a investigação porque havia risco de fuga considerando a gravidade do crime, e foi transferido para o presídio, onde ficaria até o julgamento. A notícia se espalhou rapidamente. A imprensa local pegou o caso porque era chocante e gerava indignação pública. Manchetes diziam: filho abandona mãe idosa em tempestade e é preso por tentativa de homicídio. A história saiu nos jornais, nas rádios, nas redes sociais, e a repercussão foi massiva. Centenas de pessoas comentando horrorizadas sobre como alguém era capaz de fazer aquilo com a própria mãe. E a foto de Roberto sendo preso viralizou. E ele, que sempre se importou tanto com aparências e com o que os outros pensavam, agora estava sendo julgado publicamente como o pior tipo de filho. E na empresa onde trabalhava, os colegas ficaram sabendo. Os chefes ficaram sabendo. E ele foi demitido imediatamente por justa causa, porque a empresa não queria associação com alguém que tinha cometido um crime tão hediondo. E Cláudia, que sempre foi tão preocupada com o status social, de repente se viu casada com um criminoso preso. Seus amigos começaram a se afastar. As pessoas a olhavam diferente na rua. E o apartamento que estavam vendendo perdeu todos os interessados porque ninguém queria comprar de alguém envolvido em escândalo daquele. Então precisaram baixar muito o preço e vender com prejuízo enorme. E a casa nova da praia que tinham comprado e ainda não tinham terminado de mobiliar precisou ser vendida também para pagar os advogados de Roberto. Advogados caros que, mesmo assim, não conseguiam fazer muito porque o caso contra ele era sólido demais. As provas eram claras e a opinião pública estava completamente contra ele. O julgamento aconteceu 6 meses depois. O promotor apresentou todas as evidências, chamou Carmen para depor e ela contou tudo na frente do júri. Contou sobre os sacrifícios que tinha feito pelo filho, sobre como tinha dedicado a vida inteira a ele, sobre o abandono cruel durante a tempestade, e as lágrimas que eram reais e comoviam todos os presentes. E a defesa de Roberto tentou alegar que ele estava passando por problemas psicológicos, que não estava em pleno discernimento. Mas a acusação contra-argumentou, mostrando que ele tinha planejado tudo com antecedência, tinha mentido sobre a casa de repouso, tinha escolhido propositalmente um local isolado, tinha esperado uma tempestade. Eram ações de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E o júri deliberou por apenas 3 horas antes de voltar com o veredicto: culpado de tentativa de homicídio qualificado e abandono de incapaz. E o juiz aplicou a sentença: 12 anos de prisão em regime fechado. E Roberto desabou ali mesmo no tribunal, chorou, pela primeira vez se dando conta das consequências reais das próprias ações. Mas era tarde demais. Foi levado de volta para o presídio, onde cumpriria a pena, e Cláudia pediu o divórcio 2 semanas depois. Não queria mais nada com ele. E assim, Roberto perdeu tudo: a liberdade, o emprego, a esposa, a casa, a reputação. Tudo por causa da ganância e da crueldade que tinha demonstrado contra a mãe que só tinha dado amor a ele. Enquanto Roberto apodrecia na prisão, pagando pelo crime hediondo que tinha cometido, Carmen, aos 78 anos, começava a reconstruir a vida de uma forma que nunca imaginou ser possível. Continuou morando na casa de Paulo e Sandra, que a tratavam como parte da família. Ajudava nas tarefas domésticas conforme conseguia. Cozinhava,
cuidava da pequena horta e pela primeira vez em décadas se sentia valorizada e respeitada. E a história dela tinha comovido tantas pessoas que começaram a aparecer doações. Gente mandando dinheiro, roupas, oferecendo ajuda. E uma advogada que tinha visto o caso na TV se ofereceu para representar Carmen gratuitamente em um processo civil contra Roberto, para conseguir indenização pelos danos morais e pelos anos de abandono. E o processo foi ganho facilmente. Roberto foi condenado a pagar uma indenização significativa. E como não tinha dinheiro, os bens dele foram penhorados e vendidos. E o valor foi dado para Carmen. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para ela comprar uma casa pequena na cidade onde Paulo e Sandra moravam. Uma casa simples, mas confortável. E pela primeira vez na vida, ela tinha um imóvel próprio. Não precisava mais pagar aluguel. E com a aposentadoria e a ajuda ocasional de amigos novos que tinha feito, conseguia viver com dignidade. E mais importante que o dinheiro, era o fato de não estar mais sozinha. Tinha uma comunidade ao redor. Tinha Paulo e Sandra que a visitavam todo dia. Tinha os vizinhos que paravam para conversar. Tinha a igreja pequena da cidade onde começou a frequentar e onde era acolhida. E aos poucos a dor da traição do filho foi diminuindo. Nunca desapareceu completamente porque uma ferida daquelas não cicatriza totalmente. Mas ela aprendeu a viver com a dor. Aprendeu a aceitar que tinha feito tudo o que podia como mãe, mas que não podia controlar as escolhas que o filho adulto tinha feito. Que a culpa não era dela, mas dele. E encontrou uma paz que não sentia há anos, uma paz que vinha de estar cercada por pessoas que realmente se importavam com ela, não por obrigação, mas por escolha genuína. E quando olhava para trás, para aquele momento terrível na tempestade, quando estava sozinha e abandonada achando que ia morrer, entendia agora que aquilo tinha sido, paradoxalmente, um presente disfarçado, porque tinha tirado ela de uma situação onde estava sendo usada e descartada pelo filho ingrato, e tinha colocado ela em um lugar onde era amada e valorizada. Então, de uma forma estranha, agradecia por ter sido abandonada, porque aquilo tinha aberto portas que permaneceriam fechadas se continuasse tentando manter uma relação tóxica com alguém que não merecia o amor dela. Roberto cumpriu 6 anos da pena antes de ter direito à progressão para o regime semiaberto. E nesses 6 anos na prisão, teve muito tempo para pensar, para refletir sobre as escolhas que tinha feito, sobre como tinha tratado a mãe, sobre como a ganância e influência de Cláudia tinham distorcido seus valores, a ponto de tentar matar a própria mãe. E o arrependimento foi crescendo, foi se tornando algo que o consumia todos os dias. E começou a escrever cartas para Carmen pedindo perdão. Dezenas de cartas onde explicava que finalmente entendia tudo o que ela tinha feito por ele, que reconhecia a monstruosidade do que tinha cometido, que não esperava perdão, mas precisava que ela soubesse que estava genuinamente arrependido. E Carmen recebia as cartas, mas não lia. Paulo aconselhava ela a não ler porque podiam ser apenas tentativas de manipulação. E ela concordava, jogava as cartas fora sem abrir, porque não queria mais nada daquele homem. O filho que tinha criado com tanto amor tinha morrido há muito tempo. E o homem que tinha tentado matá-la não merecia nem 5 minutos da atenção dela. Então, quando Roberto saiu do regime fechado e tentou visitá-la, ela se recusou a receber. Mandou dizer através de Paulo que não queria contato, que ele deveria reconstruir a própria vida longe dela. E Roberto teve que aceitar. Teve que viver com o peso da culpa, sabendo que tinha destruído o relacionamento com a única pessoa que realmente tinha amado ele incondicionalmente. E nos anos seguintes trabalhou em subempregos porque ninguém queria contratar um ex-presidiário condenado por tentar matar a própria mãe. Morava em uma kitnet miserável, vivia sozinho porque Cláudia tinha se casado com outro e seguido em frente.
e todos os dias acordava com um arrependimento sufocante, sabendo que tinha jogado fora a vida inteira, o amor da mãe, tudo, por ganância e crueldade, e essa culpa seria a prisão perpétua que nenhum juiz tinha dado, mas que ele tinha imposto a si mesmo. Carmen viveu até os 86 anos. Passou os últimos 8 anos da vida cercada por amor e amizade. Viu os filhos de Paulo e Sandra crescerem e a tratarem como avó. Participou de festas de família, de comemorações, foi feliz de uma forma simples, mas profunda. E quando chegou a hora de partir, estava em paz. Estava rodeada por pessoas que amava e que a amavam de volta. E morreu dormindo na própria cama, sem dor, sem sofrimento. E foi enterrada com honras na cidade que tinha se tornado seu lar. Dezenas de pessoas compareceram ao funeral. Pessoas que tinham sido tocadas pela história dela, pela força que tinha demonstrado, pelo perdão que tinha conseguido alcançar, não perdoando o filho, mas perdoando a si mesma por ter criado ele. E Roberto, que soube da morte da mãe pelos jornais, não foi ao funeral. Sabia que não seria bem-vindo. Então ficou sozinho no quartinho miserável. E chorou pela mãe que tinha perdido, não quando ela morreu, mas anos antes, quando escolheu ser um monstro. E teve que viver o resto da vida com esse arrependimento. E essa é a justiça mais cruel, mas também a mais apropriada. Porque alguns erros não têm redenção possível. Algumas feridas que causamos não podem ser curadas. E tudo o que resta é viver com as consequências das próprias escolhas. E assim chegamos ao final dessa história dramática baseada em casos reais, sobre abandono de idosos, sobre ingratidão, sobre como a ganância pode transformar pessoas em monstros. Mas agora, precisamos refletir profundamente sobre as lições que essa história ensina. Lições sobre respeito aos mais velhos, sobre gratidão, sobre as consequências irreversíveis de nossas ações. Então fique até o final, porque essas lições podem mudar a forma como você trata seus pais, seus avós, os idosos ao seu redor. A primeira lição crucial é sobre valorizar e respeitar os pais enquanto ainda há tempo. Carmen dedicou a vida inteira ao filho. Fez sacrifícios enormes, trabalhou até a exaustão, se endividou, passou necessidades para que ele tivesse oportunidades, e no final foi descartada como lixo. Mas a verdade que muitos não querem aceitar é que nossos pais não são eternos. Não vão estar sempre disponíveis, e quando eles partirem, você vai viver com as memórias do que fez ou deixou de fazer por eles. Então a lição é: valorize seus pais agora, enquanto ainda estão vivos. Retribua o amor que recebeu. Não espere eles ficarem velhos e doentes para demonstrar carinho. Não espere ser tarde demais para reconhecer os sacrifícios que fizeram, porque o arrependimento depois que partem é um dos sentimentos mais dolorosos que existem. Roberto teve que aprender isso da pior forma possível, vivendo com a culpa de ter tentado matar a mãe. Mas você não precisa cometer os mesmos erros. Você pode escolher diferente. Pode escolher honrar seus pais enquanto ainda há tempo. A segunda lição é sobre como criamos os filhos, determina o tipo de adultos que eles se tornam. Carmen, com toda a boa intenção, mimou demais Roberto. Deu tudo o que ele queria, nunca disse não. Protegeu ele de todas as dificuldades e, sem perceber, criou um adulto que não sabia o valor das coisas, que achava que tudo era devido, que não tinha gratidão. Então, a lição para quem é pai ou mãe é: amar os filhos não significa dar tudo o que eles querem. Significa ensinar valores, ensinar gratidão, ensinar que sacrifícios têm valor, deixar eles passarem por dificuldades apropriadas para a idade, para desenvolverem caráter. Porque um filho mimado pode se tornar um adulto cruel e ingrato como Roberto. E você não quer isso para seus filhos. Você quer que eles sejam pessoas boas, gratas, que reconhecem o valor do que recebem. Então, eduque com amor, mas também com limites.
ensine não apenas dando, mas também mostrando as consequências de não ter. A terceira lição é sobre reconhecer relacionamentos tóxicos mesmo quando são familiares. Carmen passou anos aceitando o tratamento ruim de Roberto e principalmente de Cláudia, porque achava que tinha que manter o relacionamento a qualquer custo, porque era família. Mas família que te maltrata, que te usa, que te descarta, não é família de verdade. Então a lição é: você não é obrigado a manter relacionamentos tóxicos só porque são de sangue. Se seus filhos, seus irmãos, seus pais te tratam mal de forma consistente, se te usam e descartam, você tem o direito de se afastar, de proteger sua paz mental, de escolher pessoas que realmente te valorizam, mesmo que não sejam família biológica. Como Paulo e Sandra fizeram por Carmen. Eles eram estranhos, mas trataram ela com mais amor que o próprio filho. Então, família é quem escolhe ficar ao seu lado e te tratar bem, não necessariamente quem tem o mesmo sangue. A quarta lição é sobre as consequências reais e graves do abandono de idosos. No Brasil e em muitos países existem leis severas que protegem os idosos, exatamente porque são vulneráveis. E abandonar um idoso, especialmente em situação de perigo, é crime grave que pode render muitos anos de prisão, como Roberto descobriu. Então a lição é: se você tem pais ou avós idosos, você tem não apenas uma responsabilidade moral, mas também legal, de garantir que eles sejam tratados com dignidade. Se você não pode ou não quer cuidar deles por qualquer motivo, existem formas legais e dignas de garantir que recebam cuidado. Casas de repouso adequadas, cuidadores, programas sociais. Mas simplesmente abandoná-los ou maltratá-los não é opção. E se você fizer isso, enfrentará não apenas a culpa, mas também consequências legais severas. Então trate seus idosos bem, não apenas porque é certo, mas também porque é a lei. A quinta lição é sobre como a ganância destrói tudo que toca. Roberto e Cláudia queriam dinheiro para a casa na praia, para os luxos, e estavam dispostos a cometer um crime hediondo para conseguir isso. E no final, perderam absolutamente tudo: o dinheiro, a casa, o emprego, o casamento, a liberdade, a reputação. Então, a lição é: a ganância cega as pessoas. Faz elas tomarem decisões terríveis que destroem a própria vida. Quando você coloca dinheiro e bens materiais acima das pessoas, acima da ética, acima da humanidade básica, você perde tudo o que realmente importa, porque no final das contas, ninguém vai se lembrar de quantas casas você tinha ou quanto dinheiro acumulou. Vão se lembrar de como você tratou as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, como idosos e crianças. Então não deixe a ganância controlar suas decisões. Valorize relacionamentos acima de posses. Valorize caráter acima de conta bancária. A sexta lição é sobre arrependimento tardio. Roberto passou anos na prisão se arrependendo. Escreveu dezenas de cartas pedindo perdão, mas era tarde demais. Carmen não quis mais saber dele. E ele teve que viver o resto da vida com essa culpa. Então, a lição é: não espere até ser tarde para consertar seus erros. Se você tratou seus pais mal, se foi ingrato, se afastou sem motivo justo, vá agora mesmo pedir desculpas. Reate o relacionamento enquanto ainda há tempo. Porque o arrependimento depois que eles morrem não serve para nada além de te torturar. E diferente de Roberto, você ainda tem a chance de fazer diferente, de ser melhor, de retribuir o amor que recebeu. Então não desperdice essa chance. Não viva com o peso da culpa pelo resto da vida. A sétima lição é sobre a importância de comunidade e de pessoas boas. Paulo e Sandra, que eram estranhos completos, salvaram Carmen, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A acolheram, trataram como família. Devolveram a ela a dignidade que o próprio filho tinha tirado. Então, a lição é: seja esse tipo de pessoa. Se você vê um idoso em situação vulnerável, ajude. Se você conhece alguém que está sendo maltratado pela família,
ofereça suporte. Porque pequenos atos de bondade podem salvar vidas literalmente. E crie comunidade ao seu redor. Não viva isolado. Cultive relacionamentos genuínos com vizinhos, com pessoas da igreja, do trabalho. Porque quando você precisar de ajuda, essa comunidade estará lá para você. E quando outros precisarem, você estará lá para eles. E esse é o tipo de mundo que precisamos construir. Um mundo onde não deixamos os idosos abandonados, onde não ignoramos os vulneráveis, onde cuidamos uns dos outros. E a última lição é sobre o perdão e sobre viver em paz. Carmen escolheu não perdoar Roberto. E essa era a escolha dela. Ninguém é obrigado a perdoar quem tenta matá-la. Mas ela perdoou a si mesma. Parou de se culpar por ter criado um filho ingrato. Aceitou que tinha feito o melhor que podia e que as escolhas dele não eram responsabilidade dela. E esse auto-perdão permitiu que ela vivesse os últimos anos em paz. Então, a lição é: se você está carregando culpa por algo relacionado aos seus filhos ou seus pais, perdoe a si mesmo. Entenda que você fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha na época e foque em viver o presente da melhor forma possível. Em criar relacionamentos saudáveis agora. Em ser melhor agora. Porque se prender ao passado com culpa ou arrependimento não muda nada. Apenas impede você de viver plenamente. Agora eu pergunto: você está valorizando seus pais enquanto ainda há tempo? Você está educando seus filhos com valores de gratidão e respeito? Você está tratando os idosos ao seu redor com a dignidade que merecem? Porque essas escolhas definem que tipo de pessoa você é. Se esta história te tocou, se você entendeu a importância de respeitar os mais velhos, deixe seu like agora. Compartilhe com pessoas que precisam entender que abandonar idosos não é apenas cruel, mas também crime grave. Se inscreva neste canal para mais histórias baseadas em casos reais, que te fazem repensar valores sobre família e responsabilidade. Comente aqui embaixo. Me conta. Você tem pais ou avós idosos? Como você trata eles? Você conhece casos de abandono de idosos? O que acha que deveria ser feito para combater isso? Porque quando compartilhamos experiências, criamos consciência coletiva sobre problemas importantes. E lembre-se sempre, valorize seus pais enquanto ainda há tempo. Eduque seus filhos com gratidão. Proteja os idosos. Não deixe a ganância controlar suas decisões. Arrependa-se e conserte seus erros enquanto ainda pode. Seja a pessoa que ajuda os vulneráveis e perdoe a si mesmo pelos erros do passado, para poder viver o presente em paz. Porque no fim da vida, o que importa não é quanto você acumulou, mas como você tratou as pessoas, especialmente aquelas que dependiam de você. Até a próxima história.